Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Vamos continuar agora o nosso curso de Eletromagnetismo 2. A gente apresentou, na aula anterior que as equações de onda para a onda eletromagnética são dadas por o Laplaciano vetorial do campo magnético é igual à minha constante de propagação ao quadrado vezes h. Essa é a solução para o campo magnético e para a equação... A solução não, né? É a equação para o campo magnético. E para o campo elétrico, a gente encontra também com a mesma equação. Então, existirá uma família de funções que vai atender a ambas as soluções, certo? E elas estão intimamente atreladas, pelas leis de Maxwell. Beleza, então, como é que a gente vai solucionar esse problema? A forma mais fácil da gente solucionar é tratar esse problema da maneira mais simples possível. Vamos resolver em coordenadas cartesianas para uma única coordenada. Assim a gente vai ter uma solução básica sobre a qual a gente pode construir outras soluções. Então vamos solucionar para qualquer uma dessas duas. Vamos dizer que nós queremos solucionar para um campo H. Vamos dizer que a gente quer calcular para um campo H que tenha apenas uma dependência com z. Então vamos dizer que h é uma certa função f. Essa função aqui é escalar na direção z. Ok? Vamos tentar encontrar quem são as possíveis funções f de z e t que solucionam esta equação, a equação da onda, para essa condição. Então, beleza. Primeiro, a gente pode desenvolver essa equação. Então, vamos lá lembrar quem é o nosso Laplaciano vetorial. Então, o nosso Laplaciano vetorial é quem? Ele é o gradiente do divergente aliás, isso aqui não tem pontinho, Ele é o gradiente do divergente menos o rotacional do rotacional de H. Esse rotacional do rotacional de H é sempre igual a zero quando o meu vetor tem uma componente que só depende de uma das três coordenadas. Porque em um rotacional ele vai derivar por z, mas no segundo rotacional ele vai necessariamente derivar por x e y. Faça isso que você vai notar. Então, se h depende de uma única coordenada, como é o caso aqui, esse rotacional é zero. Veja, eu não estou dizendo que se eu tenho h é igual a uma função vezes um único ângulo. Eu estou dizendo, se esta função aqui depende só de z, então, portanto, o segundo rotacional vai dar sempre igual a zero. Tá? E você pode fazer isso aí para demonstrar. Então, a gente tem aqui o gradiente do divergente. Quem é o gradiente do divergente? Quando eu calculo o divergente, eu estou somando as derivadas de cada uma das contribuições. Então, a primeira derivada do meu divergente aqui, na verdade a primeira não, A única que é diferente de zero vai ser a derivada de f em relação a z. E quando eu calcular o meu gradiente, esse cara daqui vai ser a mesma derivada em relação a z na direção a z. Então eu posso dizer que toda esta parcela da minha equação de onda é igual à derivada segunda de f em relação a z na direção a z. E isso aqui é igual a gama ao quadrado vezes f a z, que é o meu campo, Eu defini o meu campo dessa forma. Então isso implica que eu encontro a seguinte equação. Aliás, essa equação já está aqui. Vamos lembrar que o meu gama ao quadrado é um j ômega, cadê? J ômega, tarará. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa segunda parte à derivada temporal, eliminando a minha condutividade, tá? Então, eliminando a condutividade do meio, o que eu tenho? Eu tenho a derivada segunda de f multiplicado por uma certa constante aqui, que é μ vezes epsilon. Daqui, Então, se eu coloco para
a minha condutividade igual a zero, ou seja, o vácuo, por exemplo, tem condutividade igual a zero, esta constante aqui, quando eu inverto a transformada de Fourier, então faço a transformada de Fourier inversa, deixa eu botar um f diferente para entender que a transformada de Fourier inversa, torna-se o seguinte: derivada ao quadrado de f em relação a z ao quadrado é igual a, isso aqui vai dar quem? Vai dar mi epsilon vezes a derivada segunda no tempo. Essa derivada segunda no tempo vem do fato da gente ter aplicado o j ômega duas vezes. Então o primeiro derivou e o segundo derivou também. Epsilon e mi independem, né? São isolados aqui na frente. Tá certo? Então beleza, eu encontrei esta equação. Eu vou chamar esse meu mi epsilon de um nomezinho especial. Eu vou dizer que este mi epsilon aqui é 1 sobre u ao quadrado. Del ao quadrado f, del t2. Esse u não está sendo nomeado por acaso, né? Esse u aqui é a velocidade de propagação. E ele vale exatamente 1 sobre raiz de mi epsilon. É daqui dessa expressão que nós tiramos a expressão para a velocidade da luz. Quem é a velocidade da luz, né? A velocidade da luz vai ser a velocidade de propagação no vácuo. A velocidade de propagação no vácuo é nada mais, nada menos do que u quando mi é igual a mi zero e epsilon é igual a epsilon zero. Isso aqui vai ser igual à velocidade da luz c, que é 1 sobre raiz de mi zero epsilon zero. Esse resultado, e por que a gente chama isso aqui de velocidade de propagação, vai ficar mais claro uma vez que a gente expressar a solução dessa equação no tempo. Mas então vamos continuar com a nossa equação. Então temos aqui, ó, derivada ao quadrado de f em relação a z igual a 1 sobre u, velocidade de propagação. Deixa eu desenhar de novo porque ficou parecendo mi, u ao quadrado, derivada de f em relação ao tempo, segundo grau também. Queremos encontrar essas soluções. Então vejam só. Vamos dizer que exista uma variável que, letra grega que, e essa variável que será igual a z menos u vezes t. U sendo aqui a velocidade de propagação. Veja só que faz sentido aqui, ó. Esse que é como se fosse uma posição no espaço, né? Então é o meu z do momento menos u vezes t, ou seja, velocidade vezes o tempo. Por isso que a gente chama de velocidade de propagação, mas já já vai ficar ainda mais claro. Então vamos lá. Vamos dizer que seja z menos u vezes t. E vamos dizer que exista uma função f de que. A gente quer demonstrar que uma função f de que é solução daquela equação. É solução dessa equação aqui, ó. Então é a solução da equação de onda. Então vamos fazer isso. Para tal, vamos primeiro calcular quem é a derivada de f de que em relação a z. Então vamos calcular a derivada de f em relação a z. Eu posso dizer que essa derivada pela regra da cadeia é a derivada de que em relação a z multiplicado pela derivada de f em relação a que. Então, quem é essa derivada de que em relação a z? Ela será 1, né? O t é constante em relação a z e essa derivada aqui vai dar 1. Então, a derivada de f em relação a z é igual à derivada de f em relação a que. Daqui segue que a derivada de segunda ordem, né, de f em relação a z será também igual à derivada de segunda ordem de f em relação a que pelo mesmo desenvolvimento. Ok. Vamos agora calcular a derivada de f em relação a t.
derivada de f em relação a t, pela mesma regra aqui, será igual a derivada de Q em relação a t, vezes a derivada de f em relação a Q. Beleza, só que agora a derivada de Q em relação a t é igual a menos u. Então isso aqui vai ser igual a menos u vezes a derivada de f em relação a Q. Beleza, agora a gente precisa aplicar de novo a derivada no tempo para encontrar a derivada de segundo grau, né? Então, a derivada de segundo grau de f em relação a t vai ser igual a derivada no tempo de menos u del f del Q. U é constante em relação ao tempo, então eu posso colocar para fora menos u. E essas duas derivadas aqui, elas são independentes, né? T e Q, eu posso inverter a ordem dessas derivadas. Então, portanto, derivada em relação a Q, derivada em relação a Q de derivada de f em relação ao tempo. Beleza, a gente já tem essa derivada de f em relação ao tempo, a gente calculou ela aqui, ó, ela é menos u del f del Q. Então a gente pode dizer que a derivada segunda de f em relação a t será igual a menos u del Q, que multiplica, essa derivada a gente já tem, ela está aqui, menos u del f del Q. Então, u é constante, a gente pode retirar, então u ao quadrado del f del Q de segunda ordem. Olha só que interessante, né? Mas veja só, a gente acabou de ver no primeiro desenvolvimento que a derivada de f em relação a z de segunda ordem, está aqui na verdade, né? A derivada em f de segunda ordem é igual a derivada em Q. Então a gente pode substituir aqui nessa segunda equação. Então isso aqui dá u ao quadrado del 2f del z2. E, portanto, a gente chega na nossa equação de onda. Derivada de segundo grau de f em relação a z é igual a 1 sobre u ao quadrado, derivada de f de segundo grau em relação ao tempo. Ou seja, qualquer função cujo argumento da função seja z menos u de t satisfaz a nossa equação de onda. Isso é bastante interessante, né? Então vamos em particular, já que a gente está interessado na propagação, né, de ondas, observar ondas harmônicas, né, ondas que têm um comportamento periódico. Então vamos dizer que exista... Ah, sim, faltou um comentário, tá? Esse Q, ele pode ser z menos u de t, mas fica aí como demonstração para vocês que esta solução aqui também é válida quando Q é igual a z mais u de t. Certo? Esse cara daqui... Vamos observar o que são essas duas funções. Antes da gente discutir outras funções, vamos discutir o que são funções f de z menos u de t. Para a gente entender por que essas ondas se propagam. Então vou colocar aqui um eixo que não era para ser vermelho, mas agora vai ser. E vamos dizer que aqui seja o meu eixo z, tá? E aqui eu tenha f de z, a minha função f de z. Vamos agora supor que essa função tenha um certo formato em t igual a 0. Vamos colocar esse formato aqui, por exemplo. Sei lá, assim. Certo? Então eu vou dizer que esse formato aqui aconteceu em t igual a 0. Então, em t igual a 0, eu estou desenhando f de z. Vamos agora imaginar que eu esteja em t igual a 1. O que vai acontecer em t igual a 1? Né? Como a minha função é z menos u vezes t, em t igual a 1, o que eu tenho aqui, a minha função passa a ser f de z menos u. Ou seja, houve um deslocamento de u, unidades de espaço, né? Apesar de u ser velocidade, quando eu multiplico por t,
Eu estou multiplicando pelo tempo. Então ele é 1, ele sumiu aqui, mas na real ele não sumiu, né? Aliás, enfim. Eu vou dizer que é um T0, então. Não vou nem dizer que é 1, porque o T0 some e a gente perde essa intuição. Então vamos dizer que é um T1 aqui. T1 é uma constante, então esse produto aqui vai dar em unidades de espaço. Então eu estou deslocando a minha função para frente. Então essa função agora vai estar deslocada aqui, ó, de u T1. O que isso aconteceu? Ou seja, com a passagem do tempo, ou seja, o tempo passou de 0 para T1, a minha onda deslocou-se uma quantidade igual a u vezes T1. E é por isso que a gente chama u de velocidade de propagação. Porque se você observar, ó, a diferença em z associada a esse tempo T1 é igual a u vezes a minha diferença de tempo T. Certo? Aqui eu posso considerar que é T1 menos 0, né? E aqui seria z, esse z aqui, menos esse z0, né? Então a diferença no espaço onde a onda percorria, né? Onde a onda percorreu, vai ser igual a u vezes ΔT, e a gente reconhece esta quantidade aqui como velocidade. Como essa é uma onda que se propaga, a gente vai chamar ela de velocidade de propagação. Como eu comentei anteriormente, no vácuo, o que a gente tem é a velocidade da luz. A velocidade da luz é simplesmente o valor de u quando eu tenho μ0 e ε0. Note uma coisa aqui importante, é que a gente nunca pode ter uma velocidade de propagação acima da velocidade da luz. Porque se eu tenho μ relativo e ε relativo, o que isso vai me resultar? Se o meio não é o vácuo, o que acontece? A minha velocidade de propagação vai ser 1 sobre raiz de μ relativo, μ0, ε relativo, ε0. Então isso aqui vai dar, eu posso dividir isso como 1 sobre raiz de μ ε vezes 1 sobre raiz de μ r εr. Então a velocidade de propagação no meio que não é o vácuo é a velocidade da luz dividido por raiz de μr e εr. Como μr e εr são sempre maiores do que 1, esta velocidade u é sempre menor ou igual que a velocidade da luz. Ou seja, nós não temos como gerar uma onda que se propaga, ou pelo menos uma onda eletromagnética tradicional, né, que se propaga acima da velocidade da luz. Existem outras discussões da física que, sinceramente, estão muito acima aí da minha cabeça, tá? Que eu nunca entrei nesse assunto, em que você tem algumas propagações acima da velocidade da luz, mas eu não vou fingir que eu conheço isso, tá? Eu só sei que isso existe. No meio tradicional aqui do eletromagnetismo, nós não temos ondas que se propagam na velocidade maior do que a do vácuo. Sim, velocidade maior do que a velocidade da luz, ok? E aqui é óbvio que a gente não está tratando de relatividade, a gente está tratando da onda se propagar mais lentamente dentro de um meio material. Ou seja, no meio material, a onda pode se propagar com velocidade menor, certo? E em muitas aplicações isso é até desejável, tá? Porque isso minimiza tamanho de circuito se a onda trafega mais lentamente, tá? Ok, então vamos observar algumas funções interessantes que tem esse formato, né? Esse formato aqui que a gente discutiu, que é f de que, sendo que z menos u de t. Então vamos discutir duas funções aqui importantes em termos de propagações harmônicas. Então a gente vai escolher duas funções. A primeira função, f de que, será c vezes e elevado a menos j ômega, e aqui seria uma unidade de tempo, né? Então a gente vai dizer que é aqui espaço sobre velocidade. E a segunda candidata vai ser g de x igual a d
vezes E elevado a mais J ômega, de novo uma unidade de tempo, então Q sobre U, a velocidade. Pronto, então vamos agora substituir o valor de Q, né? A gente definiu aqui Q como Z menos U de T ou Z mais U de T. Então vamos primeiro substituir Z menos U de T em F, esse Fzinho aqui. Então esse meu Fzinho, que vai ser uma candidata solução da harmônica, solução da equação, né? Então eu vou chamar ele de F grande aqui, vai ser quem? C E elevado a menos J, vou colocar ômega sobre U aqui, vezes o meu Q, o que é Z menos U T. Ok, a gente consegue desenvolver isso aqui um pouco mais. Então, C, E. Então, eu vou colocar aqui... Vamos fazer o seguinte. Põe esse menos para dentro. Então, eu cancelo U com U. Então, vai ser J vezes ômega T. Certo? Desse termo aqui. E o outro termo vai ser ômega sobre U, Z. Então, menos ômega sobre U. Né? Esse menos é porque a gente inverteu o menos para dentro. Vezes Z. Esse ômega sobre U aqui é mais interessante se eu chamo ele de beta. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente que esse beta é exatamente o mesmo beta da constante de propagação. Mas, por enquanto, a gente vai substituir esse ômega sobre U por beta. Então, menos beta Z. Ok. E aí a gente pode substituir no outro, tá? E aí no outro nós vamos substituir pela outra solução, tá? Em G nós vamos substituir pela solução que está trafegando na direção contrária, tá? Que é um comentário interessante que a gente pode fazer aqui quando eu tenho o sinal de menos aqui no menos U de T, a onda está propagando na direção mais Z. Né? A onda se propaga nessa direção aqui para esta configuração. Se eu tivesse F de Z mais U T1, ela teria se propagado na direção contrária. Né? Então eu vou somar Z mais U T1 para fazer uma onda se propagando na direção contrária, com G de X aqui. Então, a minha outra solução, tá aqui eu tenho F1, a minha primeira solução, e a minha segunda solução, F2, vai ser DE elevado a J ômega sobre U, que multiplica quem? Esse meu Q, que vai ser Z mais U de T. Então, portanto, será DE elevado a J ômega T, do mesmo jeito, mais beta Z. Então aqui eu tenho ondas se propagando na direção mais Z e na direção menos Z. Portanto, a minha solução geral será C E elevado a J ômega T menos beta Z mais D E elevado a J ômega T mais beta Z. Beleza. Nesse formato, eu tenho aqui duas senoides, né? Então, qual será o comprimento de onda destas senoides? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa fazer. Qual é o comprimento de onda destas senoides? Então, basta a gente se lembrar que quando a gente faz o tempo igual a zero, né? Esse cara daqui vai resultar numa onda em Z. Quando a gente coloca essa onda em Z, a gente vai observar a periodicidade dessa onda. Então, vamos colocar aqui período. Então, quando a gente tem um tempo fixo, vamos colocar aqui um tempo fixo igual a zero. Quem é essa onda aqui? Essa onda se torna... Vamos pegar só uma das duas, porque as duas têm a mesma frequência, certo? Ela se torna C E elevado a J ômega... Ela se torna J beta Z. Ou seja, está aqui a minha frequência de rotação, né? Está aqui a minha frequência de rotação. Então, quando esse argumento chega a 2π, quando esse ângulo chega a 2π, é o momento em que Z chega de zero ao comprimento de onda. Ou seja,
Vamos lá. Aqui está Z, certo? Então, quando Z atinge lambda, que é o meu comprimento de onda, a minha fase vai atingir 2π. Ela vai de 0 a 2π. Então, portanto, esse beta vezes 2π é igual a lambda. Certo? Beta vezes 2π é igual a lambda. Certo? Não, erradíssimo. Beta lambda é igual a 2π. Eu confundi o z aqui, né? Beta vezes z, ou seja, beta lambda é igual a 2π. De um modo geral, a gente pode dizer que a diferença de fase entre dois pontos num circuito será igual a beta vezes a diferença no comprimento, certo? Em geral, a gente tem essa relação aqui. E esta é a razão pela qual nós chamamos beta de constante de fase. Em particular, quando a minha diferença de fase é igual a 2π, eu tenho beta vezes lambda, que é o comprimento de onda. Certo? Ou seja, a onda fez uma volta completa, ela cumpre 2π radiano em um comprimento de onda lambda. Portanto, o comprimento de onda será igual a 2π sobre beta. Aliás, eu coloquei aqui período, mas o que eu estava querendo encontrar era o comprimento de onda. Desculpa aí, pessoal. Então, comprimento de onda. Veja que resultado interessante quando a gente coloca aqui o valor de U. O valor de U aqui. Então, eu posso dizer que o meu comprimento de onda é igual a 2π sobre beta. E a gente definiu beta como ômega sobre U, né? Então, é ômega sobre U, então U vai para cima, né? Só que 2π dividido por ômega é 1 sobre f, né? Já que ômega é a velocidade angular, então a frequência angular, então isso aqui vai dar 2π vezes a frequência hertziana. Então isso é 1 sobre f vezes a velocidade u, e a gente chega naquela nossa equação clássica das ondas, né? Que vocês devem ter visto lá em Física 4, não sei onde foi que vocês viram, Física 3, Física 4, sei lá, que a velocidade é igual a lambda vezes f. Pergunta: o que é que acontece quando uma onda que estava trafegando em uma determinada frequência adentra num meio com epsilon relativo maior que 1? Vamos dizer que aqui o epsilon relativo fosse igual a 1 e eu tenho uma onda se propagando a uma determinada frequência f. O que acontece quando essa onda entra dentro desse meio? A sua velocidade de propagação diminui. Então a velocidade de propagação diminui. Do outro lado da equação, nós temos o comprimento de onda e a frequência. A frequência ela não pode mudar, né? Porque a frequência é uma característica inerente ao sinal. Então o que acontece? O comprimento de onda também diminui. Então a minha onda ela fica mais próxima no espaço, mas não no tempo. Por que não no tempo? Porque ela está trafegando mais lentamente. Se ela trafega mais lentamente, a gente tem um tamanho aqui, um comprimento de onda menor, quando comparado a essa onda aqui com a velocidade maior. Então a mesma onda com a mesma frequência, ela pode percorrer mais espaço ou menos espaço, dependendo da permissividade elétrica no meio. E a gente usa isso para fazer miniaturização de circuitos, certo? Então, quando a gente cria circuitos planares, uma das vantagens é que esses circuitos eles se tornam menores quanto maior for a permissividade material. Por isso que materiais com permissividade alta são muito caros, tá? Então, a gente usa para circuitos planares, por exemplo, materiais como o Rogers 3010, que é o duroide, que tem permissividade, por exemplo, de 10,2, ou seja, o tamanho da onda diminui 10 vezes quando você introduz essa onda dentro desse material. Por exemplo, tá? O nome desse material é RT duroide.
Mas a mesma coisa acontece com materiais como, por exemplo, o FR4, que é um material que a gente utiliza para fazer também placas de circuito impresso e, bem, mas aqui os epsilon são bem menores, né? Existem alguns valores diferentes de epsilon que vão aí de 2 até 4, mas isso depende do substrato que você for usar. Então ele diminui o tamanho da onda. A onda se propaga mais lentamente, mas a frequência do sinal permanece a mesma. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, porque isso é só um comentário. A equação que nós queremos atingir é esta, que a velocidade de propagação ela determina o comprimento de onda, e esse comprimento de onda pode ser obtido através da nossa belíssima constante de fase. Também é um resultado interessante, ó, a defasagem que é causada num sinal através de uma diferença de espaço ΔZ. E tudo isso vem de observar aqui, ó, essa oscilação em J beta Z. Beleza. O que mais que falta para a gente encontrar? Bem, nós encontramos a solução geral aqui em cima para uma onda que se propaga harmonicamente. Eu juro que eu quero matar essa ferramenta do quadrado. Então aqui é a solução geral para uma única variável. Bem, se a gente tem essa solução para uma variável, a gente pode dizer que podemos combinar várias destas soluções para criar uma onda tridimensional. Ou seja, se esta onda que depende de Z é solução do meu problema, e a gente vai olhar lá em cima, voltar lá em cima, ó, a gente supôs que H dependia só de Z. Então, portanto, a gente sabe que uma solução de H que dependa só de X e uma solução de H que dependa só de Y também serão soluções dessa equação. Então, eu posso fazer uma combinação linear de três funções que dependam de X, Y e Z para encontrar soluções dessa equação. Então, a minha solução, a minha equação de onda, ela vai ser reescrita na seguinte forma. Então, vamos colocar aqui, ó, reescrevendo a equação de onda. Agora, aqui a gente vai dizer que é com separação de variáveis. Quer dizer que todas as soluções vão ser assim? Não. É um caso particular em que a gente pode separar, né, por variáveis. Então, eu digo que a derivada ao quadrado de H em relação a X mais a derivada de segundo grau de H em relação a Y mais a derivada de H em relação a Z. Tudo isso aqui é igual ao meu gama, minha constante de propagação, ao quadrado vezes H. Então, esta forma de escrever vai nos dar as soluções que a gente está buscando, que são soluções harmônicas, né, de variáveis separáveis. Então, bem, chegamos aqui. Agora, a gente quer descobrir as soluções daquilo que a gente vai chamar de onda plana, certo? E eu vou gravar um próximo vídeo para ondas planas, porque o assunto ficou muito longo e eu não quero que os vídeos fiquem muito grandes, então eu vou parar por aqui e vou continuar no próximo vídeo sobre ondas planas. Beleza, pessoal? Muito obrigado!